Havendo quórum regimental, declaro sob a proteção de Deus em nome da comunidade, aberta a primeira sessão ordinária do mês de junho de 2024, realizada de modo virtual neste dia 11. Para a devida confirmação dos vereadores presentes, passamos a chamada nominal. Vereadora Mauri Vieira Marques. Presente. Vereador Diego Dias Lopes. Presente. Vereador Edvalcito Souza Lemes. Presente. Vereador João Batista Machado. Presente. Vereador João Vitor Passos Amorim. Presente. Vereador José Firmino de Almeida. Presente. Vereador Marcos Roberto de Souza. Presente. Vereador Maximiliano Fernandes. Presente. Vereador Murilo Rodrigues dos Santos. Presente. Vereadora Renata Aparecida de Campos Rodrigues. Vereadora Renata Aparecida de Campos Rodrigues. Ausente. Vereadora Thaís Cardoso Lopes. Presente. Convido o nobre vereador Diego Lopes para fazer a leitura de um trecho bíblico. Abrindo aqui. Leitura da segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Tu, porém, permanece firme naquilo que aprendestes e crestes. Sabeis de quem aprendestes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Convido o nobre vereador Maximiliano para cumprimentar os presentes e os vereadores presentes e os internautas em nome de todos. Boa noite a todos, presidente dessa casa, Thaís Lopes, meus colegas e novos vereadores, internautas que nos assistem, e que nós temos uma sessão abençoada por Deus e pautado na ética, em prol da nossa cidade e da nossa população. Boa noite a todos. Comunico aos novos vereadores que nas sessões virtuais a leitura da ata é dispensada e estará à disposição na secretaria para consulta e votada na primeira sessão presencial subsequente. Não havendo expedientes versados à casa, passamos à ordem do dia. Leitura do projeto de lei número 177 de 2024, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional especial e da outras providências. Ofício número 26/2024, projeto de lei número 177/2024. Justificativa. Excelentíssima senhora presidente, tenho a honra de submeter por intermédio de vossa excelência a apreciação dessa egrégia Câmara Municipal o projeto de lei que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial e da outras providências. A necessidade de aprovação deste projeto de lei reside no dever de criação de elemento de despesa, onde será contabilizado as despesas referentes ao elemento de indenizações e restituições. No orçamento vigente do Poder Executivo não existem esses elementos de despesas, sendo necessário suas criações nas secretarias. Nesta oportunidade, transmitimos votos de estima e consideração Wando Vitor Alves, prefeito municipal. Projeto de lei número 177/2024, de 28 de maio de 2024. Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial e da outras providências. O prefeito do município de Palmeiras de Goiás, estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais, que ele confere à lei orgânica do município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir o Orçamento Municipal de 2023, aprovado pela Lei número 1.440, de 14 de dezembro de 2023, um crédito adicional especial até o limite de R$ 260 mil, destinados à implantação de dotação orçamentária para apropriar as despesas vinculadas quanto a indenizações nas secretarias e fundos dotados. Parágrafo único. A classificação orçamentária e programática, bem como a criação, dotação para atender o objeto deste artigo, conforme está evidenciado no anexo 1º desse projeto de lei.
Artigo 2º. Para ocorrer as despesas orçamentárias com abertura de crédito adicional especial de que trata esta lei, serão utilizados os recursos previstos no parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal número 4.320/64, especificados detalhadamente no decreto de abertura do crédito. Artigo 3º. Fica autorizado o setor de contabilidade realizar as alterações necessárias à adequação do PPA, Plano Plurianual 2022/2025, LDO, Lei de Diretriz Orçamentária de 2023, e LOA, Lei Orçamentária Anual de 2023, a fim de contemplar as ações alteradas neste projeto de lei. Artigo 4º. Além do crédito especial citado no artigo 1º, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional de natureza suplementar para reforço dotação no montante especificado no referido artigo, mediante anulação total ou parcial de dotações, superávit financeiro ou excesso de arrecadação, conforme a necessidade da administração. Parágrafo único. O decreto tratado no caput poderá ser utilizado para suplementar a dotação criada pelo crédito especial, sendo também permitida a utilização do percentual autorizado em lei específica. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 28 de maio de 2024, Vando Vitor Alves, Prefeito Municipal. Encaminho o projeto de lei número 177 de 2024 às comissões de Constituição, Justiça e Redação e Finanças, Orçamento e Fiscalização para parecer conjunto em tempo regimental. Primeira votação, parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização em face ao projeto de lei número 174 de 2024, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual de 2025 e da outras providências. Parecer. Versa os autos sobre o projeto de lei número 174, de 12 de abril de 2024, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, o qual institui a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025. Em atendimento às disposições do artigo 165 da Constituição Federal e do artigo 128 da Lei Orgânica Municipal. Vale mencionar que o projeto de lei de diretrizes orçamentárias é enviado anualmente pelo chefe do Poder Executivo à Câmara Municipal até o dia 15 de abril e devolvido para sanção até o dia 30 de junho, inciso 2º do artigo 131-A da LOM, sem o que o Poder Legislativo está impedido de iniciar o seu recesso de julho, parágrafo 2º do artigo 29 da LOM. Conforme comprova os autos do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, foi encaminhado a essa Casa de Leis tempestivamente na data de 12 de abril de 2024. Realizada a leitura do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, a data de 8 de maio de 2024, bem como remetida cópias dos autos aos 9 vereadores e transcorridos os prazos para a apresentação de emendas e deliberação da matéria, o projeto de lei número 174, de 12 de abril de 2024, foi encaminhado à Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização para que fosse dada continuidade e regular tramitação do processo legislativo, como determina o artigo 269 e parágrafos do Regimento Interno da Casa. Assim, a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, por seus membros infacinados e na forma instituída no inciso 1º caput do artigo 48, com o artigo 269 e parágrafos, todos os dispositivos do Regimento Interno da Casa, emite parecer sobre o projeto de lei número 174, de 12 de abril de 2024. A priori, cumpre destacar que LDO é uma lei de natureza transitória, com eficácia temporal limitada. Tem efeitos até o fim da vigência da Lei Orçamentária Anual, a que se refere. Ela está restrita às relações entre os poderes do município, não criando direitos subjetivos para terceiros fora dessa relação, caracterizando-se mais como um plano prévio, fundado em considerações sociais e econômicas. Compreende as metas e as prioridades da administração pública municipal, as diretrizes de política fiscal e respectivas metas, e consonância com a trajetória sustentável da dívida pública. Orienta a elaboração da LOA, dispõe sobre as alterações da legislação tributária e estabelece a política do fomento, incremento e apoio ao desenvolvimento. Também cabe à LDO autorizar ou não o aumento de despesa de pessoal. Artigo 169, parágrafo 1º e 2º da Constituição Federal. Demais disso,
uma das principais funções da Lei de Diretrizes Orçamentárias é o de estabelecer parâmetros necessários à alocação dos recursos no orçamento anual, de forma a garantir, dentro do possível, a realização das metas e objetivos contemplados no Plano Plurianual. Lei Municipal número 1335, de 15 de dezembro de 2021. Assim, é papel da Lei de Diretrizes Orçamentárias ser a ligação entre o planejamento estratégico constante no PPA e o planejamento operacional, que é a própria LOA. Em outras palavras, cabe à LDO ajustar as ações do governo previstas no plano plurianual às reais possibilidades de caixa do Tesouro e selecionar entre os programas incluídos no aludido plano aqueles que terão prioridades na alocação de recursos e execução do orçamento subsequente. Conforme afirmado, segundo o parágrafo 2º do artigo 165 e o parágrafo 1º do artigo 169, ambos da Constituição Federal, a Lei de Diretriz Orçamentária. A Lei Federal Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, também definiu as matérias que devem necessariamente constar na LDO. Vale destacar que a estrutura orçamentária encontra-se concebida de maneira a propiciar a integração entre Plano Plurianual, PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e Lei Orçamentária Anual, LOA, sendo o programa o elo entre os instrumentos de planejamento e de alocação de recursos públicos. Assim, as mencionadas leis orçamentárias, a par de constituírem os 3 instrumentos básicos do planejamento orçamentário, devem estar compatibilizadas entre si. Ademais, é oportuno esclarecer que, desde o exercício financeiro de 2020, convivemos com desejada inovação na prática orçamentária brasileira, a impositividade de orçamento. Tal impositividade é decorrente da promulgação da Emenda Constitucional Federal número 100, de 26 de junho de 2019, que, dentre outras alterações, acrescenta o parágrafo 10 ao artigo 165 com a seguinte redação. Parágrafo 10. A administração tem o dever de executar as programações orçamentárias, adotando os meios e as medidas necessários com o propósito de garantir a efetiva entrega de bens e serviços à sociedade. Note-se que, por sua disposição, o artigo 165 da Constituição Federal trata-se de forma de reprodução obrigatória, isto é, compõe automaticamente as ordens constitucionais parciais, independentemente de replicar-se seu texto nas constituições estaduais e leis orgânicas municipais. Isso significa que a administração municipal tem o expresso dever de executar as programações orçamentárias. Portanto, em razão da supramencionada previsão constitucional, valoriza-se o planejamento governamental e a peça orçamentária, que deixa de ser mera autorização e passa a impor obrigações ao administrador público. Este agora deve executar nela previsto ou não o sendo possível, apresentar justificativas plausíveis e convincentes para o não cumprimento de cada determinação das leis orçamentárias. A Emenda Constitucional número 102, de 26 de setembro de 2019, acrescentou o parágrafo 11, estabelecendo o conteúdo dispositivo em questão da seguinte forma. Parágrafo 11. O dispositivo no parágrafo 10 deste artigo, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Primeiro, subordina-se ao cumprimento de dispositivos constitucionais e legais que estabeleçam metas oficiais ou limites de despesas e não impede o cancelamento necessário à abertura de créditos adicionais. Segundo, não se aplica nos casos de impedimento de ordem técnica devidamente justificados. Terceiro, aplica-se exclusivamente às despesas primárias discricionárias. Assim, uma vez que não resta mais espaço para mera discricionalidade do administrador quanto à execução ou não da despesa fixada nas leis que estruturam as despesas orçamentárias, PPA, LDO e LOA. Essas peças ganham valor, relevância social e jurídica e exigem ainda maior atenção dos parlamentares que o aprovam. Verifica-se que, pela análise do conteúdo da presente propositura que o chefe do Poder Executivo contemplou na elaboração do projeto de LDO. Letra A. As metas e prioridades da administração pública municipal para o exercício de 2025. Artigo 165, parágrafo 1º da Constituição Federal, com o artigo 128, parágrafo 1º da
LOM. São as previstas no anexo de metas fiscais, os objetivos estratégicos do plano plurianual e o cumprimento das obrigações constitucionais, legais e contratuais do município, artigos 2º, 3º e 20º. Letra B. Diversos dispositivos do projeto são orientações para elaboração da execução da LOA para 2025, artigo 165, parágrafo 1º da Constituição Federal, especificamente nas seções 1, 2 e 3. Letra C. No inciso 4º do artigo 13 e no caput do parágrafo único do artigo 17, constam-se, respectivamente, disposições sobre política de fomento e sobre alterações na legislação, inclusive tributária, artigo 165, parágrafo 1º da Constituição Federal. Sobre a letra D, sobre o equilíbrio entre receitas e despesas, artigo 4º, 1º-A da LRF, embora seja buscado pelo projeto que se pode observar os vários dispositivos, a LDO autoriza a LOA deficitária no artigo 13 com o artigo 20, em razão da conjuntura econômica. Letra E, a respeito dos critérios e forma de limitação de empenho, o inciso 3º do artigo 19 estabelece que as obrigações constitucionais e legais do município, inclusive aquelas destinadas ao pagamento de serviço da dívida, a coleta de reciclagem de lixo, a iluminação pública e aos gastos com água, luz e telefone, não serão objeto de limitação de empenho. E os incisos 1º e 2º do artigo 20 determinam que essa limitação, caso necessária, seja feita por ato próprio de cada poder e órgão autônomo, nos montantes necessários e de forma proporcional às reduções efetivas. Letra F. Os artigos 26, 30 e 31 prevêem as transferências de recursos para entidades públicas e privadas. Letra G. Consta do anexo das metas fiscais, folha 18, as metas para o exercício de 2025 em valores correntes, avaliação da situação financeira atual do RPPS, folhas 22 a 30, bem como o cumprimento do exercício anterior, parcial e de forma satisfatória das metas previstas na legislação de diretrizes orçamentárias, folhas 33 e 34. Destacamos ainda que o projeto de LDO condiciona a concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração de servidores do Executivo de uma forma geral, os acréscimos de despesa de pessoal, as quantidades e aos limites orçamentários constantes no artigo 71 da Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 21. Apontadas as análises e não tendo sido apresentadas emendas parlamentares, a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, buscando contribuir com o presente projeto de lei sob a perspectiva da constitucionalidade / legalidade e da implantação de uma diretriz orçamentária capaz de trazer os melhores benefícios à nossa gente e com vistas ao aprimoramento da técnica legislativa, apresenta a seguinte emenda da relatoria. Emenda aditiva. Fica incluso no presente projeto de lei o artigo, após o artigo 27, com consequente remuneração aos demais com a seguinte redação. É obrigatória a execução orçamentária e financeira conforme critérios para execução equitativa, observando o anexo de metas e prioridades que integrará a Lei de Diretrizes Orçamentárias, em montante correspondente a 1,2% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, conforme critérios para execução equitativa da programação definidos em lei complementar e emenda 009/2017 da LOM. Parágrafo 1º. As programações orçamentárias previstas não serão de execução obrigatória nos casos de impedimento de ordem técnica ou legal. Parágrafo 2º. No caso de impedimento de ordem técnica ou legal, no empenho de despesas que integra a programação na forma do caput deste artigo, serão adotadas as seguintes medidas. Primeiro, até 120 dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder Executivo enviará ao Poder Legislativo as justificativas do impedimento. Segundo, até 30 dias após o término do prazo previsto no inciso 1º, o Poder Legislativo indicará ao Poder Executivo o remanejamento da programação cujo impedimento seja insuperável. Terceiro, até 30 dias após o término do prazo previsto no inciso 2º, o Poder Executivo encaminhará o projeto de lei sobre remanejamento da programação cujo impedimento seja insuperável. Quarto, se até 30 dias após o término do prazo previsto no inciso 3º, a Câmara Municipal não deliberar sobre o projeto,
o remanejamento será implementado por ato do Poder Executivo nos termos previstos da lei orçamentária. Quinto, fica estabelecido o prazo máximo de até 30 de outubro para que o Poder Executivo execute as emendas apresentadas pelos vereadores à lei orçamentária. Parágrafo 3º, após o prazo previsto no inciso 4º do parágrafo 2º, as programações orçamentárias previstas no parágrafo 10 não serão de execução obrigatória nos casos de impedimentos justificados na hipótese prevista no inciso 1º, parágrafo 2º. Parágrafo 4º, se for verificada que a reestimativa da receita poderá resultar no não cumprimento da meta do resultado fiscal estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o montante previsto no caput deste artigo poderá ser reduzido em até mesmo a proporção de limitação incidente sobre o conjunto das despesas discricionárias. Parágrafo 5º, considerando-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apresentadas, independentemente da autoria. Parágrafo 6º, para fim do disposto do parágrafo 1º deste artigo, a execução da programação será, primeiro, demonstrada no relatório de que trata o artigo 128, parágrafo 3º da LOM. Segundo, fiscalizada e avaliada quanto aos resultados obtidos. Artigo 7º, o projeto de lei orçamentária e respectiva lei consignarão recursos no montante de até 1,2% da receita corrente líquida do exercício anterior destinadas em constituir reserva para servir como fonte de recursos para fazer face às emendas parlamentares ao projeto de lei orçamentária com prioridade para aquelas emendas relacionadas às ações e serviços voltadas às ações e serviços públicos em saúde, em rúbrica própria, sob denominação reserva para atendimento de emenda de iniciativa parlamentar, ou reduzida para reserva de contingência para dotação. Fim. Justificativa. O artigo inserido pela presente emenda aditiva estabelece, nada mais importante, a atribuição reservada ao Poder Legislativo, uma das principais características dos atuais sistemas democráticos. O dispositivo estabelece a consignação dos recursos no montante de 1,2%, 1/3 e 2/10% da receita corrente líquida, destinados à constituição de reserva para atendimento de emendas parlamentares. A previsão valoriza e fortalece o Poder Legislativo e os vereadores, trazendo-nos para o centro das discussões e das decisões mais relevantes do município, que é o direcionamento dos recursos públicos em prol da sociedade palmeirense. O artigo acrescido prevê a participação dos parlamentares no processo de elaboração das leis que integram o orçamento. Há, assim, uma partilha do poder dever de estima e receita e planejar os gastos do município entre os poderes legislativo e executivo. O resultado fulcral desse atendimento remete à visão de que, para a sociedade, o poder legislativo e o poder executivo, embora independentes, devam atuar em parceria. Sabiamente sugerimos a presente emenda ao projeto de lei em discussão, de modo que o produto de suas ações irá se reverter-se em prol de toda a sociedade. Isto posto, não se divisa nenhum impedimento legal ao sucesso do presente feito nessa Câmara Municipal, desde que, acatada a emenda apresentada, a fim de aprimorar o presente projeto de lei de diretrizes orçamentárias, imprimindo nele a marca da atual legislatura, de forma transparente e democrática. Destarte, adotadas as emendas apresentadas, manifestamos pela aprovação do projeto de lei. É o relatório, Sala das Comissões, Palmeiras de Goiás, 10 de junho de 2024. Vereador Amaury Vieira Marques, presidente. Vereador Maximiliano Fernandes, relator. Vereador Diego Dias Lopes, membro. Relator, presidente. Encaminho o projeto de lei número 174 de 2024 para sua segunda... Em discussão, o parecer da comissão. Em votação, os que concordarem com o parecer permaneçam como estão. Aprovado. Encaminho o projeto de lei número 174 de 2024 para sua segunda e última votação. Indicação número 39 de 2024, de autoria do vereador Diego Dias Lopes, que solicita a construção de uma praça que atenda aos setores Major Sinfrônio, Nelson Mariotto e Flórida. Indicação número 039/2024. Ilustríssima senhora Thaís Cardoso Lopes, presidente da Câmara Municipal de Palmeiras de Goiás. O vereador que o presente subscreve nos termos do regimento interno da Casa, em seu artigo 176, requer que, após a anuência do plenário, seja encaminhada ao gabinete do prefeito municipal a seguinte indicação.
solicita a construção de uma praça que atenda aos setores Major Sinfrônio, Nelson Mariotto e Flórida. Justificativa. Venho por meio deste solicitar a que seja construída uma praça com espaço destinado a toda a população, contendo parquinho, academia, quadra e um espaço pet, atendendo a região dos setores Major Sinfrônio, Nelson Mariotto e Flórida. Devido ao grande número de crianças, tutores de animais e pessoas que praticam caminhada na região, não tendo nenhum espaço público de lazer e sabendo haver áreas inconstitucionais disponíveis, é de grande valia a construção desta praça, onde atenderá uma parcela considerável da população de Palmeiras de Goiás. Diante do exposto, envio este requerimento pedindo que o Poder Executivo desenvolva o projeto e execute essa obra o mais breve possível. E me submeto a esta Casa Legislativa na forma regimental, contando com a compreensão dos nobres parlamentares para aprovação da presente indicação. Sala de Sessões, aos 22 dias do mês de maio de 2024, Diego Dias Lopes, vereador. Em discussão, a indicação. Questão de ordem, presidente. Sim, vereador. Boa noite a todos. Cumprimento o presidente dessa casa, cumprimento todos os novos colegas vereadores. Venho pedir o voto favorável a essa indicação. Estou fazendo aí questão dessa aí, praça, área de lazer nessa região, onde até o nobre colega Amaury, nós conversamos mais cedo, ele fez essa indicação para o Flórida, em maio de 2021, ali uma região que não tem nenhum espaço de lazer, e tem um grande fluxo de pedestres, de moradores, a cidade cresce muito para aquela região, e sabemos da necessidade desse espaço lá. Tá? Muito obrigado a todos aí. Em discussão, a indicação. Em votação. Os que concordarem com a indicação permaneçam como estão. Aprovado. Encaminho a indicação aprovada à Secretaria da Casa para as providências. Encerradas as matérias da ordem do dia, por ser sessão virtual, não haverá pequeno expediente. Passamos, então, ao grande expediente. Questão de ordem, presidente. Sim, vereadora. Só para manifestar que eu estou na sessão, porque minha internet caiu bem na hora da presença. Tá ok. Obrigada. Obrigada. Então, registrada a presença da vereadora Renata Campos na sessão. Encerradas as matérias da ordem do dia, e por ser sessão virtual, encerradas as matérias da ordem do dia, e continuando no grande expediente. Não havendo mais vereador inscrito, encerro o grande expediente. Agradecer a todos os colegas pela participação na sessão e dizer que a próxima sessão será na semana que vem, dia 18 de junho, terça-feira, às 19 horas, de modo virtual. Obrigada e boa noite. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.